2 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 1. Nós vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 1. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, diz assim a palavra: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei às visões e à revelação do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isto para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Versículo 7 de 2 Coríntios capítulo 12. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse: a minha graça é suficiente a você. Quem sabe na sua versão, a Revista e Corrigida diz: a minha graça te basta. Nós estamos trabalhando na NVI e ela diz: a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é aí que sou forte. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra e eu te peço, fala ao nosso coração. Jesus, eu te peço, fala conosco nesse lugar. Precisamos ouvir tua voz. Precisamos ouvir tudo que tu tens ao nosso coração. Ministra as nossas vidas, que sejamos tocados, confortados, se necessário, confrontados também, mas que nós saiamos desse culto com a nossa vida espiritual alinhada no Senhor. Que a nossa vida seja fortalecida em Ti, que saiamos mais crentes do que como chegamos. E ao Teu nome sempre será dada toda a honra e toda a glória. Quem crê e concorda diz amém? Amém. Aleluia. Será que é possível a gente virar essa caixa aqui para retorno? Dá? Isso aí me ajuda bastante. Glória a Deus. Ótimo, ótimo. Glória a Deus. Aleluia. Uau, mais para mim aqui. Uau, obrigado. Aleluia. Queridos, nós estamos com um texto diante de nós que foi escrito pelo apóstolo das missões modernas, o escritor de grande parte do Novo Testamento, a grande maioria do Novo Testamento foi escrita pelo apóstolo Paulo. Ele é um grande expoente da fé cristã. A gente pode dizer que ele foi o instrumento que Deus usou para catalogar as nossas doutrinas básicas da fé cristã. Paulo, dentro da teologia, sem dúvida alguma, é uma das maiores referências, principalmente no que se trata das doutrinas e dos princípios da fé cristã no primeiro século da igreja. Ele foi um homem com uma formação muito ampla. Segundo a genealogia, ele é judeu, ele é descendente da tribo de Saul, não é? Da tribo de Benjamim, a mesma tribo do primeiro rei de Israel.
É interessante isso porque quando Deus encontra com ele no meio do caminho de Damasco, quando ele ia para prender os cristãos que lá estavam, Jesus fala para ele dizendo: Paulo ou Saulo, Saulo, duro é para ti recalcitrar contra aguilhões. E quando Jesus fala disso, Jesus está resgatando exatamente essa linhagem e essa etimologia. Porque José, quando vai falar com os seus filhos, ele de fato apresenta que a genealogia desses benjamitas, não é? Jacó, quando vai tratar com os seus filhos, melhor dizendo, ele trata de Benjamim como uma espécie de lobo que dá coices, que é bruto, que é agressivo. E essa é a linhagem do rei Saul e a linhagem de Saulo. Inclusive daí que vem o seu nome Saulo, o seu nome de nascimento. Muitos pregadores dizem que depois que ele se converte, ele fica conhecido como Paulo porque o nome dele foi mudado. Isso não condiz com a história, né? A bem da verdade, Paulo é o nome grego e Saulo é o nome judeu. Então, como ele é o apóstolo das missões, como ele pregou muito entre os gentios, ou seja, entre povos que não eram judeus, ele fica conhecido como Paulo pelo fato desse ser o nome gentil que ele adota. Além de ser um judeu, ele também é um grego por conhecimento. A gente pode dizer que a Grécia era o berço da sabedoria e do conhecimento. Paulo era um homem das leis. Alguns historiadores dizem que provavelmente ele tenha sido um advogado, um homem ligado às leis, um jurista da época. Ele é um homem que fala línguas. A própria palavra, quando ele fala sobre dons e tudo mais, diz que ele é um homem que fala mais línguas do que todos os outros a quem ele se referia naquele contexto aos coríntios. Então, isso nos dá também uma possibilidade teológica de entender que ele fala muitos idiomas. A gente gosta de espiritualizar e dizer que ele falava mais línguas estranhas do que todos. É lógico, isso é uma visão muito aceita no nosso meio, mas também a gente pode dizer que ele falava diversos idiomas. Ele conseguia pregar aos gregos, ele conseguia se comunicar com romanos, ele pregava aos seus irmãos judeus. Então ele com certeza era poliglota. Também, pela sua cidadania, ele era romano, cidadão romano. Mais ou menos como um cidadão europeu hoje em dia, alguém com passaporte vermelho. Seria mais ou menos alguém com a cidadania americana nos dias de hoje. Isso lhe dá muito acesso, isso lhe abre muitas portas. Era algo que ajudava o apóstolo Paulo, inclusive no alcance, na penetração do evangelho em povos, em terras distantes, sendo cidadão romano. Então essa era a formação desse homem. Um homem muito inteligente, um judeu, ele era zeloso, desde jovem aprendeu junto de Gamaliel, que foi um dos maiores mestres dos fariseus desse contexto, e ele se formou como um fariseu muito jovem, teve um encontro com Jesus, como eu citei agora, no caminho de Damasco, e a partir desse encontro, ele se transforma em um novo homem, em um pregador das boas novas. Ele vira o pregador dos gentios, o apóstolo das missões modernas, um grande fundador de igrejas, um homem que ganhou milhões para Jesus e até hoje continua nos edificando com seus ensinamentos e com as histórias da sua vida. Exatamente nesse contexto, ele está tratando de alguém que teve visões. E é muito claro aqui que ele está falando dele na terceira pessoa. É muito bonito ao ver a humildade com que ele trata das experiências que ele teve. Ele está dizendo: conheci um homem que teve uma experiência extraordinária. Foi arrebatado, não sei se em espírito, não sei se em corpo, e foi levado ao terceiro céu. Muito provavelmente, ele está descrevendo uma experiência que ele mesmo viveu. Mas para não se gloriar, para não correr o risco de ser aplaudido por essa experiência, que segundo ele mesmo foi conquistada não por mérito, mas por graça, ele apresenta como sendo um outro personagem. Mas a própria continuação do texto vai sugerir que quem viveu isso foi ele mesmo. Então ele está dizendo: vivi uma cena, eu fui arrebatado, Deus me levou em espírito ao terceiro céu. Nós vivemos semana passada no retiro dos jovens um derramado Espírito Santo. Vários foram batizados, vários foram renovados com línguas estranhas, alguns receberam dons do Espírito. E
algo foi tão poderoso ali naquele retiro, que os irmãos que tiveram aqui, quem esteve aqui domingo passado no culto e ouviu os testemunhos? Os irmãos que ouviram os testemunhos do culto de domingo passado, foram tocados por Deus através do que os jovens viveram. Ou seja, uma experiência espiritual com Deus, ela marca a nossa vida para sempre. Nós nunca mais seremos as mesmas pessoas depois que tivermos um encontro pessoal com Deus e uma experiência pessoal com Jesus. Então, eu estou querendo dizer para você que a nossa fé não pode ser baseada apenas no que nos falam, apenas no que nos pregam, apenas no que lemos na Bíblia. A nossa fé também é fortalecida a partir das experiências que temos com Deus no nosso relacionamento diário com o Espírito Santo. Se você lê a palavra, se você pratica a palavra, se você busca a presença de Deus, em algum momento o Espírito do Senhor vai se revelar para você e vai te marcar com algum tipo de experiência. Eu posso garantir que se eu pedisse para que alguém aqui levantasse as mãos, porque já teve uma experiência com o Espírito Santo de Deus, ou tem um testemunho para contar, eu posso garantir que quase todos aqui levantariam as suas mãos. Porque todo crente que já nasceu de novo e que já recebeu o Espírito Santo, ele tem experiências com Deus. Se você ainda não teve, você precisa buscar do Senhor. Você precisa buscar de Deus, porque a lógica é essa: a gente entrega a vida a Jesus e aí nós começamos a buscar a Deus para sermos batizados com o Espírito Santo, para recebermos os dons de Deus, porque os gifts, os dons que recebemos do Espírito Santo, eles nos dão atributos, eles nos dão graça, eles nos dão força e qualidades para que a gente possa servir a igreja de Jesus. Servir na igreja local. Quanto mais você recebe de Deus e coloca em prática o que recebe, mais Deus te usa como ferramenta para abençoar outras pessoas. Muita gente recebeu dons de Deus. Muitos receberam experiências com o Espírito Santo. Mas é interessante porque parece que muitos, quando saíram do Brasil e vieram para cá, as experiências com Deus, a oração, a intimidade com o Espírito, os dons de Deus ficaram no avião, ficaram na fronteira com o México. Mas eu uso as palavras do próprio apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo e digo para você nessa noite: desperte o dom de Deus que há em ti. Eu vou de novo: desperte o dom de Deus que há em ti. Eu estou pregando para pessoas que receberam dons de Deus. Deus te deu capacidades, Deus te habilitou para algo. Você nasceu com dons e talentos que não foram dados a você por acaso. Deus te atribuiu com esses dons para que você adornasse a igreja de Jesus. É como uma mulher que está se arrumando para ir para a igreja. Ela arruma o cabelo, ela põe o perfume, ela faz a make, ela coloca a sua roupa mais bonita. E aí você pergunta por quê? Porque ela está indo encontrar-se com Deus, adorar ao Senhor. Ela está se adornando. Eu vou dar um outro exemplo, é como uma noiva que se prepara para se encontrar com seu noivo no dia da celebração do casamento. O dia da noiva, ela faz uma maquiagem especial, ela tem um vestido que já foi escolhido e preparado meses antes. O cenário está preparado, o lugar está arrumado e ela está se adornando para o casamento. Os seus dons enfeitam a igreja, os seus dons adornam a noiva de Cristo. Quando a gente fala de igreja e de noiva, nós estamos nos referindo ao povo de Deus. A Bíblia nos chama de noiva do Cordeiro, de noiva de Jesus. E em breve o casamento vai acontecer quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Mas enquanto Jesus não vem buscar a sua igreja, os seus dons, talentos e experiências com o Espírito Santo fazem com que a igreja fique mais bela. Quão maravilhoso, irmão, que lindo é quando a gente vê uma igreja que tem liberdade para o Espírito Santo. Quando a gente está num culto em que Deus se manifesta. Quando a gente está no meio de irmãos de oração.
Eu não sei você, mas lá na igreja que eu cresci, no Brasil, tinha um monte de irmã do coque, aquelas irmãs do ciclo de oração, que orava 3 horas por dia. E que quando você não estava muito bem com Deus, você tinha medo até de cruzar o olhar com aquelas irmãs. Porque elas revelavam tudo, inclusive pecado. E por isso, quem não estava com a vida alinhada tinha medo dessas mulheres. Mas quando elas se reuniam para orar, o fogo caía, Deus se manifestava, o céu era revelado na terra. Por quê? Porque as experiências com o Espírito Santo são atraídos através de uma vida de santificação, de oração. A intimidade com Deus só se conquista por meio de santificação, oração, leitura diária da palavra. Eu paro aqui para falar para você que se o diabo enganou 1/3 dos anjos dos céus, imagina o que ele não faz com um crente que não lê a Bíblia. É assustador o número de crentes que nunca leram a Bíblia inteira. Eu não vou nem pegar tão pesado, porque hoje eu estou bem de boa. Hoje eu estou bem tranquilo. É impressionante o número de cristãos que frequentam as igrejas, que nunca leram os evangelhos. 4 livros. É impressionante o número de cristãos que nunca leram o Novo Testamento inteiro. Imagina, você tem o manual da sua vida, a base, o alicerce da sua fé, na palma da sua mão. Pastor, mas eu não leio é porque eu não entendo. Mentira, não lê é porque não é sua prioridade. Pastor, eu não leio porque eu não entendo. Existem várias versões de Bíblia. Tem NVI, tem a Bíblia corrigida, tem a Almeida, tem Bíblia explicada, tem Bíblia romanceada, tem Bíblia para criança, tem Bíblia até em história em quadrinho. Não lê é porque não é prioridade. Não lê porque o inimigo está roubando de você a sua confiança na palavra e a sua sede pela Bíblia. A pergunta que eu faço é: se não lê Bíblia, vai cantar o quê? Se não lê Bíblia, vai falar o quê quando tem oportunidade? Oh glória, estava com saudade desse aleluia. Se não lê Bíblia, como é que vai vencer as tentações? Se não lê a Bíblia, como é que vai filtrar as heresias que houve na internet? Daqui a pouco está ungindo o pé de está derramando azeite no umbral da porta, está comprando rosa consagrada, está comprando azeite ungido de não sei lá onde, a água que é lá do meio do poço lá de Lowell, e o cara diz que é de Israel, porque o sincretismo religioso, as misturas só ganham espaço porque o povo não lê a palavra. Abra a sua Bíblia, leia a palavra de Deus. Hoje em dia, eu vou falar, fiquei corajoso, oh glória. Hoje em dia tem muita igreja por aí, que se você cobrir, vira circo. Se você cercar, vira hospício. Esses dias eu vi uma igreja dessas, os caras todos de vestidão branco, rodando. Se eu rodar 3 vezes eu fico tonto, eu não sei porque que eles não ficam. Rodando mais que o peão da casa própria. Parecia um Beyblade, isso é do meu tempo. Parece aquele peão. Quem jogava peão aqui? Tem mais de 40, glória a Deus. Rodando igual um peão. Não tinha ministério de louvor, tinha 4, 5 atabaque e tambor. Pessoal tocando tambor, e o pessoal rodando igual uma coisa doida. Aí a gente olhando para aquilo, é a candombleia de Deus. Aí eu olhei nos comentários, o pessoal do Espiritismo dizendo: uau, está dançando igual a mãe de santo aqui do meu terreiro, quando está incorporada, e disse o nome da entidade. Mistura, bagunça, confusão. Antigamente o demônio entrava na igreja, era revelado pela palavra, era expulso pela autoridade do nome de Jesus, e a pessoa voltava liberta para casa. Hoje em dia o demônio vem para o culto, prega, roda, faz bagunça e engana o povo, porque o povo não está lendo Bíblia. A grande maioria dos cristãos passa a semana inteira como se a palavra não existisse. E aí chega domingo, espera que o pastor leia a Bíblia durante a semana, prepare um corte do filé mignon da palavra e sirva o melhor prato no domingo. Como que você vai saber se o que está sendo pregado é Bíblia ou não é? Leia a palavra, busque entendimento da palavra, leia todos os dias as Escrituras. Se você lê 3 capítulos da Bíblia todo dia, você lê a Bíblia inteira em 1 ano. Quantos anos você tem de vida?
Eu nem vou perguntar quem já leu a Bíblia toda aqui para não deixar o negócio mais problemático. Leia a palavra de Deus, faça um propósito com Jesus. Leia a Bíblia. Tem muito lugar que a Bíblia está amarelada, aberta no Salmo 91, cheia de poeira. Poeira não, que aqui é todo mundo bem limpinho, né? Pessoal profissional da limpeza. Mas a Bíblia está lá amarela no Salmo 91 e você não lê. A Bíblia não é um amuleto, não é um pé de coelho, não é um negócio para atrair coisa boa ou para afastar coisa ruim. A Bíblia é o manual da vida do cristão. Leia a palavra de Deus. Não existe outro meio de se alcançar essa intimidade da qual Paulo está se referindo aqui. Irmão, dizer que esse homem foi arrebatado e foi levado ao terceiro céu é algo extraordinário. Eu me lembro de cultos do círculo de oração quando eu era criança, que eu ia junto com a minha mãe, com a minha avó. De repente uma irmã pegava a oportunidade e dizia: noite passada Jesus me arrebatou em espírito. A outra dizia: Jesus me deu visão. Irmão, isso é tão extraordinário, é tão poderoso. E você está percebendo como isso está ficando raro hoje em dia. Porque intimidade não se conquista de qualquer maneira. Tem muita gente tentando tratar a intimidade com Deus com uma comida de micro-ondas. Você tira a tampa, coloca a água, põe 3 minutos e come. Não é assim que funciona com Deus. Você precisa orar todos os dias. Você precisa ler a palavra todos os dias. Ei, pastor, não tem um método mais moderno. O método continua antigo, mas continua eficaz. Leia a palavra, ore todos os dias. Orar na vida cristã é como respirar. Orar para um cristão é se aproximar do céu e se afastar do inferno. Quanto mais você ora, mais parecido com Jesus você fica. Quanto mais você ora, é melhor de te ouvir quando você fala. Quanto mais você ora, mais Deus trabalha a tua personalidade, mais Deus molda o teu temperamento. Quanto mais você ora, mais Deus te dá graça. Tem um amigo meu, o pastor Alexandro, lá do Brasil, de Santa Catarina. É pastor de um campo lá. Ele era recém-convertido. Aceitou Jesus, mas ele era um cara muito brabo, muito nervoso. Ele brigava, ele gostava de resolver as coisas no soco. Mas ele aceitou Jesus. E Deus começou a trabalhar o temperamento dele. Começou a trabalhar as emoções dele. Só que aí tinha um colega de trabalho, na empresa que ele trabalhava, que não suportava crente. Que fazia piada com ele o tempo todo. Que tirava ele para bobo o tempo todo. E ele é maior que eu, um cara grandão. E aí ele começou a ficar nervoso com aquilo. Ele começou a ficar estressado. E aí a esposa dele estava grávida. Ele numa dificuldade financeira. Ela estava para ganhar o neném, eles não tinham berço. Não tinham as coisas para a criança, como é que chama? O enxoval. Aí, num dia, ele passou a manhã inteira no trabalho ouvindo as piadinhas sem graça do colega dele, zombando dele porque era crente. Ele voltou para casa bufando. Ele disse: hoje à tarde, quando eu voltar do almoço, eu vou arrebentar a cara dele. Eu vou destruir com esse cara. Eu vou ser demitido, eu vou perder tudo, mas eu vou. Chegou em casa, a esposa dele estava cozinhando arroz com lágrima. Já comeu? Arroz com lágrima? É o arroz da luta, da provação. Ela estava cozinhando o arroz no fogão e chorando em cima da panela, dizendo: Jesus, vai nascer a nossa neném, e nós não temos berço, nós não temos colchão, nós não temos enxoval. Aí quando o marido chegou, viu ela chorando no fogão, piorou mais ainda o dia. Ele disse: Jesus, de que adianta ser crente? De que adianta eu estar te servindo? Parece que quando eu alinhei a minha vida, as coisas apertaram. Parece que quando eu decidi servir a Jesus, eu virei motivo de piada no trabalho, a minha situação financeira está difícil, a minha mulher está grávida, vai ganhar neném, não tenho nada. De que adianta, Senhor? Eu não aguento mais. Ele nem conseguiu almoçar, ele foi embora. Quando ele chegou no trabalho, ele foi direto para o estoque. Só que quando ele chegou no estoque, ele ouviu a voz de Deus dizendo: eu estou contigo. A minha graça te basta. E para que você saiba que eu estou contigo nessa situação, eu estou te enchendo agora com o meu Espírito. Você acredita que Jesus resolveu batizar ele no estoque do trabalho, no pior dia da vida dele, com o Espírito Santo?
Ele começou a chorar e falar em línguas estranhas. Ele começou a dar glória a Deus, ele ficou cheio do Espírito Santo. De repente, ele já tinha preparado tudo. Ele disse, quando aquele cara chato descer aqui no estoque, eu vou arrebentar a cara dele. O problema é que quando o cara desceu no estoque, ele estava cheio do Espírito Santo. O cara desceu, arregalou o olho, viu ele viu o cara, ele foi na direção do cara, o cara disse, é agora que eu apanho desse grandão. O crente, ele é crente, mas não vai levar o desaforo para casa. Só que ele foi na direção do colega e deu um abraço no amigo. Deu um abraço nele e disse, eu te perdoo. E começou a falar uma rajada de língua estranha no ouvido daquele cara. Aquele cara agarrou ele do outro lado e disse, eu estou há 6 meses zombando, fazendo piada e eu não consigo te tirar do sério. Sabe de uma coisa? É porque eu tenho inveja da alegria que você tem, do brilho que você tem na tua vida. Eu quero aceitar Jesus como um Salvador. Aceitou a Jesus, abraçou ele. O Espírito Santo encheu os dois. Aquele cara que era insuportável no trabalho, o colega dele, saiu do estoque e passou em cada uma das sessões pedindo perdão e abraçando todos os funcionários da empresa. Aquela tarde foi uma tarde de glória, de perdão e de abraço dentro daquela empresa. Final do dia, chamaram o irmão Alexandro no RH. Ele disse, ô Jesus, fiz bagunça, criei problema, você demitido, é só o que falta. Quando ele chegou lá, o chefe dele disse, Alessandro, fazia muitos anos que nós não sabíamos a paz que era, que aconteceu hoje aqui dentro, que a gente não sentia essa paz aqui dentro dessa empresa. E tudo começou por sua causa. Eu não sei o que você estava fazendo lá embaixo no estoque, mas eu quero que você faça isso todo dia a partir de agora. Tem mais, eu vou te dar um aumento. Eu sei que a tua mulher está grávida, ela não está grávida? Está aqui esse cartão. Você pode ir lá no centro, na loja de coisa de criança, compra berço, compra cama, compra colchão, faz o enxoval do teu filho, porque a partir de agora eu vou cuidar mais de você, porque você abençoou a nossa empresa. Sabe que Deus está dizendo? Quem ora não perde, quem ora é trabalhado pelo Espírito, quem ora recebe graça de Deus para suportar as pancadas, quem ora recebe autoridade espiritual, quem ora pode passar pelo vento, mas lá na frente é honrado pelo Espírito Santo. Quanto mais você ora, mais parecido com Jesus você fica. Quanto mais você ora, mais Deus te dá graça. E Paulo estava precisando dessa graça. O texto diz que mesmo vivendo essas experiências extraordinárias, ele viu o céu por dentro. Ele foi arrebatado. Ele viveu algo sobrenatural. Eu estou falando de um homem que foi na Grécia pregar. Irmão, uma coisa é você pregar em um país pobre, onde as pessoas não têm nada. Eu vou dar um exemplo para você. Nós temos um trabalho missionário muito lindo na Gâmbia. No mês de maio, nós perfuramos 3 poços artesianos para levar água para a comunidade lá na África que não tinha onde beber água. Irmão, até muçulmano parou para ouvir o nosso missionário na inauguração do poço. Por quê? Porque eles queriam tomar água. Você está entendendo que a necessidade faz as pessoas se abrirem para a pregação do Evangelho? Agora imagina a Grécia, nesse contexto, na época de Paulo, os maiores filósofos do mundo vêm de lá. As artes cênicas nasceram lá. O berço da filosofia nasceu lá. O direito, as ciências, Aristóteles, Platão, os grandes pensadores, os epicureus, os estoicos, tudo isso nasceu na Grécia. Esses caras são inteligentes. Eles são o berço cultural do mundo. Eles são a potência intelectual do mundo da época. Então eles são os mais inteligentes do planeta. Se não bastasse, esses caras são bonitos. Essas mulheres são lindas. Todas as vezes, ainda hoje em dia, que você vê um homem bonito, irmã, tem uma expressão que diz, esse cara parece um Deus. Por quê? Essa mulher parece uma deusa. Por quê? Porque o povo grego dessa época era um povo lindo, esteticamente bonito. Se não bastasse isso, as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos, nasceram na Grécia. Então isso mostra o cuidado que eles têm com o corpo, com a saúde, com a aparência. As estátuas mostram isso até hoje, a representação de corpos esculpidos. Então eles são bonitos, eles são inteligentes. Misericórdia, irmão, inveja é pecado, por favor.
Pastor, como assim? Eles têm um céu só para eles, na cultura deles. Existe o Olimpo, que é o monte onde existem os deuses. Existem 3 deuses principais, que é o deus do Monte Olimpo, que é Zeus, que é Hades, que cuida do submundo, e tem Poseidon, que cuida dos mares. São 3 irmãos. Isso é mitologia grega. Então o panteão de deuses gregos é muito grande. Eles têm várias divindades. E a cultura grega dizia que quando eles estavam entediados, esses deuses vinham para a terra, se relacionavam com as mulheres mais belas e nasciam os semideuses. Você conhece a história de alguns, ficou muito famoso nos cinemas. Hércules é um exemplo. Mulher Maravilha, a princesa Diana, é um outro exemplo. Ou seja, eles eram belos, eles eram fortes, eles eram um povo mais inteligente da época. Quem é que vai pregar para eles? Vou desenhar, Paulo. Vou desenhar. Isso aqui é baseado no que os teólogos e os historiadores dizem sobre a aparência de Paulo. Dizem que ele era careca, começou bem. Tem alguma esperança, né? Ele era careca, baixinho, ele era manco de uma perna, mas ele era entupido, cheio, tomado. Se você não der glória, eu vou aí, porque isso aqui é poderoso. Cheio até a boca do Espírito Santo de Deus. Não tinha beleza, não tinha aparência, não tinha formosura. Eu vou parar por aqui para não judiar do coitado do apóstolo Paulo. Não passou na fila da beleza, mas ele passou algumas vezes na fila da unção e do poder. Ele já havia pregado em quase todo o mundo daquele contexto. E ele diz, eu vou para a Grécia. Para onde vou? Vou para Atenas. Aí ele vai chegando em Atenas, aquelas ruas, e vai vendo os altares de todos os deuses que existiam. Ele vai vendo aquelas imagens, aquelas esculturas. Ele vai vendo aquelas obras. De repente ele encontra um altar escrito ao Deus desconhecido. Ele gosta daquilo, guarda no HD. E ele chega num panteão romano, numa conversa, no meio de uma, chama-se Areópago romano, grego, que era um lugar, uma espécie de anfiteatro, parecido com isso aqui, só que ao ar livre, em que os maiores filósofos da época iam defender suas teses. De repente ele chega lá e começa a falar de filosofia, começa a falar da cultura, começa a falar do contexto, começa a demonstrar o conhecimento para que ele pudesse ser levado a sério. E aí ele recebe a oportunidade de discursar no Areópago para todos aqueles homens, para toda aquela sociedade. Imagina aquelas mulheres lindas e maravilhosas, usando os perfumes da Chanel da época, com as suas bolsas da Louis Vuitton. Imagina os homens com seus Rolex no braço. Aqueles homens fortes, inteligentíssimos. Imagina os estoicos, os epicureus, desde aquela época, aquela galera que abraça a árvore, os naturalistas, os hedonistas, que acreditavam que o sentido da vida é satisfazer todos os prazeres da carne. E aí chega um homem careca, baixinho, manco, e diz, ó homens de Atenas, ó mulheres atenienses, sociedade ateniense, homens e mulheres da Grécia, tenho visto toda a cultura, toda a história, tudo que vocês fazem e constroem. E eu vejo no meio dos altares a todos os deuses do panteão de deuses do Olimpo, que lá no meio tem um altar ao Deus desconhecido. Pois é, eu venho representando este, que vocês honram, mas não conhecem. E assim diz o Senhor para vocês. Esse era Paulo. Um cara que tem coragem de ir onde ninguém mais quer ir. Um cara que tem coragem de confrontar o sistema. Um cara que tem coragem de fazer o que o Espírito Santo mandasse ele fazer, porque ele era possesso pelo Espírito Santo. Ele era cheio da autoridade de Deus. Sabe o que Deus está dizendo para você, jovem irmão e irmã? Eu quero que você seja cheio com o meu Espírito. Porque se você for cheio do Espírito, o poder de Deus vai se aperfeiçoar nas tuas fraquezas. E aquilo que hoje você tem como seus pontos fracos, amanhã serão os pontos fortes que Deus vai usar para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Quando Paulo abria a boca para falar, tinha tanta autoridade e poder de Deus na sua vida, que as pessoas esqueciam das suas deficiências. As pessoas esqueciam da sua aparência. Oh glória! Porque havia uma autoridade de Deus sobre ele. Esse era Paulo.
Esse era o pregador do qual me refiro. Só que para encerrar, esse mesmo homem aqui, nesse contexto, 2 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 1, ele está dizendo que mesmo vivendo tudo isso, que mesmo orando e sendo arrebatado no céu e voltando para a terra, mesmo sendo um dos maiores pregadores do Novo Testamento, ele diz: eu tenho um espinho na carne, eu sinto dor, eu choro, eu sofro. E por 3 vezes, a gente está falando de um homem que as pessoas traziam os enfermos para que ele orasse e as pessoas eram instantaneamente curadas. A gente está falando de um homem que foi picado por uma serpente venenosa e era para ele morrer na hora. Atos 28, leia essa história. Ele não morreu, não sofreu mal nenhum. Esse cara era usado em milagres e maravilhas o tempo inteiro. E ele diz: eu tenho um espinho na carne. Eu tenho dores. Às vezes eu choro sem ninguém me ver. É o que ele está dizendo. Eu tenho lutas. Eu tenho provações. Olha para mim. Se Paulo, que era quem ele era, tinha um espinho na carne, quem somos nós para questionar a Deus o porquê das nossas dores? Quem somos nós para dizer: Deus, por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por essa luta? E hoje eu não estou me referindo a problemas que você cria com escolhas erradas. Eu estou me referindo a questões que transcendem a sua capacidade, que fogem do seu controle. Por que um cristão sofre? Por que alguém fiel a Deus no nível de Paulo sofre? Por que ele carrega esse espinho na carne e ele diz: orei 3 vezes? E Deus não arrancou de mim essa dor. Ou eu sinto graça aqui. Sabe por que Deus permite esse espinho na carne? É para mostrar que ele ainda é ser humano. É para mostrar que ele ainda não virou anjo. Mesmo indo ao céu e voltando, tendo visões, revelações, sendo usado nessa profundidade, nesse nível, ele ainda precisa da graça de Deus. E às vezes é o espinho na carne que nos faz orar mais. Às vezes são as dores, às vezes é a saudade, às vezes é a preocupação com aqueles que você deixou para trás, às vezes é o espinho na carne que te traz para a igreja nos domingos, que te põe de joelho nas madrugadas. Eu estou sentindo Deus aqui. Às vezes é esse espinho na carne que te faz chorar, que também te faz ir para a presença do Senhor pedir graça. E aí ele diz: eu orei e Deus não me curou, Deus não resolveu. Pastor, qual é o espinho na carne de Paulo? Eu não posso te responder. Isso aqui é motivo de um debate de séculos dentro da teologia. Tem gente que diz que era uma enfermidade. Isso faz muito sentido, porque em muitas das suas viagens ele é acompanhado por Lucas, o escritor do Evangelho e do livro de Atos. E Lucas era médico. Faz todo sentido. O médico que tratava do espinho na carne ou da enfermidade de Paulo. Alguns dizem que era uma luta pessoal, alguns dizem que era a tentação, o pecado. Eu não posso dizer o que era, mas eu posso dizer que ele se refere a esse espinho dizendo: algo que me fere. Satanás usa isso para me esbofetear. Sabe o que ele está dizendo? Isso é como um soco no estômago. Isso é como um tapa no rosto. Isso dói, isso me humilha. Isso me faz sofrer. E aí eu vou orar. E sabe o que Deus responde para o apóstolo Paulo? A minha graça. Oh, aleluia. Eu estou terminando aqui. Às vezes a gente ora por coisas que Deus não responde. Às vezes tem orações que a gente faz que Deus não diz sim nem não. Antes ele dissesse não, já estava resolvido. Mas às vezes ele prefere ficar em silêncio. Às vezes existem motivos de oração que a gente apresenta para Deus e que Deus parece ignorar. Tem coisas que você diz: Jesus, resolve isso, por favor, eu não consigo. E parece que ele fica em silêncio. E você diz: Deus esqueceu de mim, Deus não me responde, Deus me abandonou, Deus não está fazendo. Paulo orou, pedindo resposta. E a resposta que Deus deu não foi sim, não foi não, não foi: oh, meu filho amado, você é precioso, você é o cara. Eu vou arrancar agora o seu espinho e vou sarar o seu dodói. A minha graça
Vão ter dias que você vai chegar aqui na igreja como um gigante na fé. É interessante porque alguém me disse: pastor, que coisa linda, aqueles jovens domingo passado, cheios do Espírito Santo, orando em público, falando com intrepidez. Sabe o que é isso? É a ousadia que o Espírito Santo nos dá. O problema é que muita gente confunde essa ousadia que vem do Espírito com uma coragem humana. Por que naquele dia eu estava cheio, eu falei em público, eu orei, eu fiz, eu profetizei? Por quê? Porque o Espírito Santo veio sobre você, te encheu e capacitou para tal. E por que agora eu estou na bad? Eu estou mal. Olha para mim, quantos pregadores que ganharam multidões e hoje estão desviados. Quantos cantores que às vezes a gente canta as canções que eles compuseram, canções com letras bíblicas, inspiradas, e se desviaram, hoje estão cantando no mundo. Esses dias eu vi uma menina que tinha um testemunho lindo, que Deus usava, que tinha uma voz incrível, no mundo, peteca nas mãos do inimigo. A gente continua orando para que a graça alcance outra vez, mas a gente sabe o quanto que é difícil. Sabe, Deus nos usa, a gente é crente, a gente vem à igreja, a gente é fiel a Deus, mas a gente também tem os nossos dias maus. Nós também temos os nossos espinhos na carne. Eu não contei para ninguém, eu acho que minha esposa sabe, eu falei nessa semana, porque eu ia pregar a respeito disso, e eu guardei isso para hoje. Há umas 3 semanas atrás, eu gosto de vir para a igreja sempre 1, 2 da tarde para orar, arrumar o que eu consigo do som para adiantar o trabalho dos irmãos que vêm para ensaiar depois, colocar as placas, as bandeiras, fazer o que eu posso para ajudar os voluntários que vêm depois, mais tarde, porque eu moro perto da igreja e eu gosto de estar aqui sozinho na igreja, eu gosto de vir. Semana passada, não nessa do ar-condicionado da obra, mas na outra semana eu vim aqui todo dia orar, e é tão bom estar aqui na igreja orando, tirando um tempo com Deus. Eu estava vindo para a igreja, de repente o meu telefone tocou, era o meu pai. O pai nunca me liga. Geralmente quem liga é a minha mãe. Aí a mãe liga e mostra o pai no vídeo, o pai diz: ô meu filho, você está bem? Estou bem. Saudade, está frio aí? Está calor? Quando o pai liga é porque alguma coisa ruim aconteceu. Eu disse: o que houve, Jesus? Meu coração já acelerou. Ele disse: você pode orar pela sua mãe? Eu disse: posso, pai. Eu só vou sair de onde eu estou aqui. Eu fui para o carro, fechei a porta e liguei por chamada de vídeo. E quando eu liguei por chamada de vídeo, a minha mãe estava deitada no sofá, chorando muito. Eu disse: mãe, o que você tem? Ela disse: eu não estou sentindo as minhas pernas. Eu não estou sentindo os meus braços. Eu acho que eu estou morrendo. E aí o que você faz do outro lado do oceano? E aí o que você faz quando você largou tudo lá no Brasil? Família. Você é filho único, você não tem um irmão que possa ir lá socorrer sua mãe. E aí o que você faz quando a pessoa que mais te ama no mundo está nesse estado e você está aqui sem poder ir? Porque a gente está em um processo, a gente está com visto religioso e a gente, segundo a orientação que recebeu da advogada, não é bom que vocês viajem agora, esperem mais um pouco. Eu não podia ir. E agora o que faz? Sabe que existem coisas que Deus permite a gente viver para que a gente consiga entender aqueles que a gente pastoreia. Porque eu estou pregando para irmãos aqui que perderam um pai enquanto você estava aqui. E você não pôde se despedir. Eu estou pregando para irmãs que perderam uma mãe lá no Brasil. E você não pôde dar o último abraço. Você não pôde prestar uma última homenagem. E você não foi, não é porque queria, é porque agora a tua vida está aqui e você não pôde voltar. E às vezes quem está lá não faz ideia. Mas como? Por quê? Mas todo mundo tem um espinho na carne. Todo mundo tem um dia que chora e ninguém vê. E aí quando eu vi a minha mãe lá do outro lado, eu disse: Deus, eu fiz um propósito com o Senhor. Eu disse: Senhor, eu estou indo lá fazer a tua obra. Eu estou indo lá cuidar da tua igreja. Mas enquanto eu estiver lá cuidando da tua igreja, cuida da minha família no Brasil. E agora parece que alguém quebrou a sua parte do contrato.
porque eu continuo cuidando da tua igreja, mas a minha mãe está morrendo no sofá, numa chamada de vídeo na frente dos meus olhos. O que eu posso fazer? Eu posso orar. Parece insignificante. Parece que o mais certo é ir lá, pegar no braço, colocar no carro, levar no hospital. Mas eu posso orar. E eu aprendi que uma oração é mais poderosa do que um remédio injetado na veia. Uma oração sincera é mais rápida do que uma ambulância. Uma oração sincera é mais poderosa do que o melhor médico de plantão num hospital. Naquela hora eu orei pela minha mãe. Isso fazem 3 semanas. Eu vim para o culto como se nada tivesse acontecido, porque você não tem nada a ver comigo, com os meus problemas, você não tem nada a ver com o que eu passo. A minha mãe se levantou depois da oração, tomou banho, foi para o culto, adorou a Deus. No outro dia eu insisti muito no telefone para que ela fosse no médico. Ela disse, não, mas é caro, o exame é caro. Vai lá, faz. Mesmo que eu mande daqui, que eu dê o meu jeito, mas vai. Ela fez um eletro, não deu nada no coração. Mas aí quando ela fez a tomografia, o médico pegou o exame e disse, olha, a senhora tem muita sorte. Para mim essa sorte tem outro nome. A senhora sofreu um derrame. A senhora sofreu um acidente cerebral. Mas o interessante é que foi numa área do cérebro que não afetou em nada você. Você não perdeu nenhum movimento e você não ficou com nenhuma sequela. A senhora tem muita sorte. A minha mãe começou a chorar. Ela disse, foi a oração do meu filho. A minha graça te basta. Você pode fechar os seus olhos. Assim diz o Senhor para alguém que chegou aqui hoje muito preocupado com coisas que fogem do teu alcance. A minha graça te basta. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei qual é o motivo da sua preocupação, mas a resposta do Senhor para você nesta noite é: a minha graça. E Deus está dizendo, descansa, porque eu estou cuidando de quem você não pode cuidar. Eu posso ir aonde você não pode ir. Eu posso resolver o que você não resolve. Me busca, continua na minha presença, porque a minha graça te basta. Fique em pé para parecer que está terminando, vamos. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Nós vamos cear, mas eu quero orar por você, se essa palavra falou contigo. Quem sabe essa palavra mexeu em algumas áreas do teu coração que estavam vulneráveis e você precisa do altar agora. Corre aqui, eu vou orar por você. Nós temos alguns minutos para celebrar a Santa Ceia, mas eu preciso que você venha ao altar. Pastor, Deus falou comigo. Pastor, eu tenho me preocupado muito com a minha família. Pastor, eu tenho me preocupado muito com o meu status nesse país, com os meus documentos, com o meu processo, com o meu trabalho. Pastor, eu estou preocupado com alguma mudança em algum aspecto na minha vida. Eu estou preocupado com a minha família, com filhos, com casamento. Existem áreas que estão me fazendo sentir dor. Vem aqui no altar e eu quero orar por você. Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A Bíblia diz que a oração da fé salvará o doente. A Bíblia diz que quando nós oramos com sinceridade, Deus ouve e responde do céu. Nós vamos orar agora e nós cremos que o céu vai se revelar ao seu favor, que a graça de Deus vai te envolver, que Jesus vai te sustentar. Sabe por quê? Porque você não está sozinho. Quando Deus respondeu para Paulo dizendo, a minha graça te basta, Deus estava dizendo, Paulo, a dor pode continuar. Você pode chorar, você pode passar por apertos, mas você não está só. Eu estou contigo em todas as horas. E aí Paulo termina a narrativa dizendo, é por isso que quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Quanto mais vulnerável você está na presença de Deus, oh, que coisa linda. As crianças no altar também. Tem a criança aqui na frente do altar.
palavra de Deus é tão poderosa porque ela acessa todos os corações, do maior ao menor. Sabe o que Deus está dizendo? Eu cuido de você. Quanto mais você expõe as suas fragilidades, a sua pequenez, as suas fraquezas, quanto mais você coloca diante de Deus a sua incapacidade, quanto mais você mostra para Deus os seus, não tenha medo de mostrar seus medos para Deus. Não tenha medo de apresentar os teus temores, a tua incapacidade, as tuas inseguranças. Quantas vezes tem coisas, decisões que eu preciso tomar para a igreja e que eu tenho medo. Por exemplo, sair de um lugar que cabiam 100, 150 pessoas e vir para o maior prédio da cidade. Você acha que eu não senti medo? Temor. Assumir uma obra de ar-condicionado com esse custo, você acha que eu não senti medo? Mas há um Deus que conhece teus medos e tuas preocupações, e Ele nessa noite está dizendo para você: fica tranquilo, a minha graça te basta. Eu estou com você nessa, eu não te abandono, eu não te deixo. Você não está sozinho. Você não está sozinho nessa luta. Deus vê as dores, Deus vê as tuas preocupações, Deus está vendo a tua ansiedade, Deus está vendo a tua preocupação por aquilo que foge do teu controle. Mas a minha graça, a minha graça, a minha graça te basta, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Deus vê as tuas lágrimas, mas a graça dele. Há uma graça do Senhor aqui. Receba o abraço do Espírito Santo de Deus. Se você puder me ajudar a orar com alguém agora. Quem sabe você está preocupado com o teu futuro. Deus cuida do que foge do teu controle. Deus tem o controle nas mãos, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor. Aleluia, aleluia. Tem alguém para Jesus nessa noite? Alguém que quer entregar sua vida a Jesus? Alguém que quer confessar Jesus como seu Senhor e Salvador? Se tiver, levante a sua mão, eu quero orar por você agora. Tem alguém? Quem sabe a palavra falou com você e o teu coração está queimando. Entregar a vida para Jesus é confessar publicamente que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. É crer que Ele morreu e ressuscitou para te salvar. Se tiver alguém para reconciliar ou para entregar a vida para Jesus, levanta a mão bem alto para eu ver você, se tiver. E eu quero orar pela tua vida. Amém. Me ajuda agora, olha para quem está do teu lado. Quem sabe é um visitante, é um amigo querido. Quem sabe alguém que está aqui visitando hoje, que você conhece. Pergunta: você quer Jesus? Você quer entregar a sua vida? Você quer receber essa oração? Se tiver alguém, essa é a hora. This is the time. Eu quero orar por você. Pai, eu oro por essa igreja. Eu oro por esses filhos queridos. Eu oro por esses discípulos amados. Eu oro por essas testemunhas. Eu oro por cada irmão e irmã que está aqui diante do altar. Senhor, Tu conheces as nossas dores. Tu conheces as nossas preocupações. Tu sabes quem somos. Tu sabes o que temos. Tu sabes o que nos falta. Tu sabes qual é o espinho na carne de cada um aqui. Tu sabes qual é a luta pessoal que cada um aqui tem. Às vezes uma enfermidade, às vezes uma luta contra uma tentação recorrente, às vezes uma batalha emocional, às vezes um transtorno psicológico, às vezes um problema na família, às vezes uma questão de documento. Oh Deus, eu não sei, mas Tu sabes. Que a Tua graça envolva essas vidas nesta noite. Que a Tua graça envolva esses corações nessa noite. E que nós saiamos daqui abraçados pelo Teu Espírito Santo.
renovados no Senhor e na força do teu poder. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode abraçar 2, 3, 4 pessoas. Diga: a graça do Senhor te basta. Diga para ela: quando estou fraco é aí que estou forte. Fala isso para alguém. Diga: eu te amo em nome de Jesus. Você não está sozinho. Deus é contigo. Aleluia.